Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 14. Tinha colocado 15 aí, Sirleide, mas é o 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Aqui é um texto onde nós conhecemos, e se eu não me engano, há um tempo atrás eu ministrei sobre esse texto, e o Senhor voltou a falar novamente comigo nesse capítulo. E aqui nós vemos que durante o tempo dos juízes houve uma seca, uma grande seca que mudou a vida das pessoas, né? Porque imagina você estar num ambiente, num local, e é assolado de uma seca, é assolado de uma situação inesperada. E nesse tempo, a cidade de Belém, ela foi assolada por essa grande seca. E muitas famílias ali da tribo de Efraim tiveram que mudar, tiveram que sair daquela região, fugir para não sofrer. E muitos foram para a terra de Moabe. E uma dessas famílias é a família de Elimeleque, que é o esposo de Noemi, que é o sogro de Ruth, a quem nós estamos falando, a quem a Bíblia tem um livro, a qual é um personagem principal dessa história. E Noemi, ela tinha 2 filhos, né? E esses 2 filhos era um casado com Orfa e o outro com Ruth, mulheres moabitas, que ao ir para Moabe, eles ali casaram-se com essas moabitas. Mas no decorrer da história, como o texto diz, Noemi perde o seu esposo e também perde os seus filhos. Eles morrem, né? E Noemi havia fugido do sofrimento lá na sua terra, mas o sofrimento acompanhou Noemi, a qual ela se viu desesperada, sem marido, sem filho e com 2 noras viúvas. E ela despede as suas noras. E ela conversa com elas para que elas voltem, né, para sua família. E aqui, como eu iniciei, a partir do 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui a gente vê uma informação muito importante, porque Orfa voltou para os seus, voltou para sua casa, para sua família, voltou para os seus deuses, enfim. Mas Ruth, o texto diz que se apegou a ela. E Ruth decide ficar com a sua sogra. Ela queria continuar vivendo perto da sogra. Que aqui a gente percebe que no contexto, nos 4 capítulos desse livro, a gente vê que houve uma amizade entre Sora e Nogra, e uma apoiando a outra, em especial Ruth ainda apoiando mais a sua sogra, porque, imagina, é uma mulher que teve 3 perdas. É uma mulher que teve sua vida mudada. É uma mulher que saiu da sua terra
saiu do meio do seu povo para ir buscar ajuda, para ir buscar algo novo em outro lugar devido à situação difícil que ela estava vivendo. E agora ela não tem marido e não tem filhos. E aí, diante da história, ela só tem Ruth, que é quem ficou com ela, quem se apegou a ela. E aqui a gente vê a nora querendo estar próximo da sogra, que já se torna uma amiga. E a vida de Ruth e esse livro é uma mensagem de esperança para quem se encontra desmotivado. É uma luz no fim do túnel para quem se encontra numa situação onde aparentemente não há soluções. Um momento também de alegria para quem sofreu uma grande perda. Também é um refrigério para quem está travando uma dura batalha. Um renovo para quem reconhece que não há mais forças para reverter uma situação. E a gente consegue ver tudo isso. A gente consegue enxergar nesse livro, nessa história, um recomeço, refrigério, situação que é revertida, uma situação que de um caos, de um desespero, de um choro, de um coração desesperado, porque eu imagino Noemi, eu não tenho marido, eu não tenho mais filhos, quem é por mim? E Ruth se apresenta a ela, dizendo que ela vai ficar com ela até o fim. Olha o versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me assim, ó Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui tem um vínculo, aqui tem uma amizade, aqui tem um elo, aqui tem uma aliança. E a gente aprende com a vida de Ruth a respeito dessa aliança, desse elo, porque verdadeiramente, quando nós olhamos para essa história, para a vida de Noemi, era para ela estar desesperada. E como o texto fala que ela passa a mudar o seu nome porque ela é uma pessoa amarga, porque ela se sente amarga, ela é amargurada. Diante de toda a situação que ela enfrentou, diante de tudo que ela vivenciou, mas Ruth se levantou e disse para ela que estaria com ela: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E como que a gente aprende com essa história, irmã Silene? Nós aprendemos que quando nós conhecemos esse Deus verdadeiro, poderoso, como passar pela prova, como passar por uma situação difícil, como vivenciar algo num momento de circunstância dolorosa. Ei, Noemi talvez não estivesse enxergando. Mas o que ela ensinou para Ruth, o que ela passou para Ruth, o que Ruth vivenciou com Noemi, o que Ruth viu essa mulher talvez orar, talvez se colocar diante de uma posição, talvez uma palavra para as noras, talvez uma palavra para o filho, talvez uma esperança que ela trazia à sua casa diante da circunstância que eles chegaram em Moabe. Ela aprendeu, ela ouviu, ela pegou, ela agarrou aquilo, aonde ela diz: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela diz: eu não volto mais para os meus deuses, eu não volto mais para a minha família, eu não quero isso para a minha vida. Isso é uma verdadeira conversão. Uma mulher moabita, mas aprendeu com uma mulher de Deus. Com uma mulher que sabia ensinar, que sabia falar, que sabia demonstrar quem era o seu Senhor e a quem ela o servia. E a partir daí passar a ser uma protagonista. Uma mulher que através dela, através do seu filho, nós sabemos que tem a descendência, vem a descendência de Jesus. Numa história, num contexto de falidas, desesperadas, mulheres que precisavam de um refrigério, de um renovo, não via uma luz no fim do túnel diante dos seus olhos carnais.
Mas Noemi, ela decide voltar para a sua terra. Ela decide voltar para o seu povo. E Ruth, como aprendeu com a sogra, ela olha e fala assim: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, então eu vou contigo. Eu abandono o meu povo, eu abandono os meus deuses, eu abandono tudo isso aqui e eu vou contigo, porque esse povo é o meu povo. O teu Deus, esse Deus que você me apresentou, esse Deus que eu conheci através da sua vida, Ele é o meu Deus. Ele também é o meu Deus. E aí o versículo 18 fala: vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Noemi entendeu. Entendeu que ela perdeu o marido, perdeu o filho, mas ela ganhou uma filha. A sua nora se tornou uma filha. Se tornou alguém importante, se tornou alguém que verdadeiramente estava do seu lado e se apegou a ela. E por isso que Ruth nos ensina algumas coisas. A vida de Ruth ensina que a amargura é um dos capítulos da nossa vida. Às vezes a alegria se transforma em tristeza. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 1. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamarei Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Aqui é Noemi falando. Onde no versículo anterior ela fala: chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas através de Noemi, através de Ruth, nós aprendemos que a amargura é um dos capítulos da vida. Quem disse que nós não iremos passar por isso? Quem disse que nós não estamos sujeitos a passar por amargura, por dificuldade, por uma situação financeira difícil, por estar numa situação onde tem que mudar de uma cidade para outra para não morrer de fome, porque há uma grande seca sobre este lugar. E a amargura de Noemi não era resultante só das tragédias que havia acontecido, mas da tragédia a qual ela viu que também afetou as suas noras. O versículo 13 diz assim: esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes. Devo-lo-ei por eles sem tornar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mais uma vez, Noemi aqui falando a respeito de que ela foi abandonada, de que a mão do Senhor estava sobre a sua vida, no sentido do desprezo, no sentido de estar desamparada, no sentido de estar amargurada. E ela pensa aqui nas suas noras. E ela diz que ela não vai poder dar mais filhos para que eles cresçam e case-se com elas. Não tem, ela mostra para elas que não teria mais como elas andar com ela ou esperar da parte dela que elas vivessem algo melhor, que elas tivessem uma oportunidade melhor. Noemi sofria. E ela tenta consolar as suas noras. E ela tenta falar com elas. E nos dias de hoje, irmãos, é tão difícil quando nós olhamos para esse mundo e vemos as pessoas levando a vida na brincadeira, na diversão. Algumas pessoas acreditam que a vida é um grande parque de diversões. A gente está vendo pelo mundo, a gente está vendo pelo que a gente está vivenciando nessa sociedade de hoje, nesse mundo de hoje. Que viver é uma piada. Essas pessoas fazem de suas palavras e suas atitudes uma simples brincadeira. Mas nós não, nós conhecemos e sabemos a quem nós servimos. Nós conhecemos e sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que, verdadeiramente, o cristão passa por aflições, passa por momentos difíceis.
E às vezes nós questionamos como Noemi, o Todo-Poderoso. Olha o que ela diz: chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E quantas vezes nós, na nossa luta, no nosso dia a dia, enfrentando alguma coisa familiar, alguma situação, um diagnóstico, uma questão financeira, nós chegamos a dizer que Deus nos abandonou, que o Todo-Poderoso está com a mão dele sobre as nossas vidas para nos ferir. Como passar por provações? Aprendendo a seguir os passos de Jesus. Aprendendo a andar com o nosso Senhor Jesus. Não é que a mão de Deus ela está pesando sobre a sua vida, não. É que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender pelo fato do que, irmã Silene? Pelo fato de que Jesus sofreu ali na cruz, verteu o seu sangue. E nós, às vezes, estamos como esse povo do mundo, brincando, achando que a nossa vida é um grande parque de diversões, que é uma brincadeira. Ei, não é. Tem alguém que morreu, que verteu o seu sangue, a sua última gota de sangue por você. Ou que a sua vida está uma amargura, está destruída, está não sei o quê, e Deus não me vê. Ei, eu posso dizer com muita responsabilidade o que eu estou dizendo isso, porque eu já enfrentei perdas, eu já enfrentei situações difíceis, e eu disse para Deus, e hoje eu me emociono, porque quem eu era para falar isso para Deus? Nem crente eu era. Posso dizer que mesmo na igreja eu não era crente, eu não o conhecia de verdade, de dizer para ele, se o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. Ei, quem é você? Quem sou eu para dizer que não vai servir a ele? E sabe por quê? Porque eu perdi a minha moradia, porque eu perdi a minha habitação, porque eu falava para Deus, Deus, aonde eu vou colocar o meu filho para morar agora? Eu tenho um filho pequeno, o que eu vou fazer, Senhor? E eu estou aqui para te dizer que não me faltou um teto. Eu estou aqui para te dizer que não me faltou um teto. Não faltou comida na minha mesa. E o meu filho não ficou abandonado. E nem eu fui abandonada por Deus. Irmã Silene, como é vivenciar isso? Aos pés do Senhor. Me lembro que nós fomos morar num quarto 2x2, no fundo da igreja a qual nós congregávamos. Mas foi o período mais precioso da minha vida, da vida do meu esposo, porque todas as madrugadas nós acordávamos, entrava dentro do templo, entrava dentro da nave da igreja e orava pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que precisavam, e não era só pedindo por nós, não era pedindo uma casa, é que Deus nos levantou para orar, porque nós estávamos num sofrimento onde outros também estavam, e alguém tem que orar, e alguém tem que interceder, e alguém tem que ser como Ruth. Olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Foi difícil, foi, mas foi a melhor época da nossa vida em comunhão com o Senhor, porque no momento mais difícil, era o momento que nós fechávamos a porta daquela igreja na madrugada e nós orávamos nós dois. E agradecendo muitas das vezes, porque o Senhor não nos desamparou. Foi os momentos que Deus usou vidas, pessoas. Assim como Deus usou Ruth para andar ao lado de Noemi, Deus usa pessoas. Deus tem colocado pessoas. Não fique na sua vida falando que você é um coitado, que Deus não está te vendo, que a mão de Deus está sobre você, que você está vivenciando dias difíceis porque Deus não olha mais para você. Deus continua olhando e Deus está enviando pessoas, e às vezes tem pessoas do teu lado e você está murmurando tanto, reclamando tanto, que você não consegue enxergar a providência de Deus. Como passar provações, irmã Silene? Deus envia providências. Deus envia providências. Essa mulher viúva, sem filho, sem marido, com medo de dar conta de 2 noras, se coloca na posição de que Deus a encheu de amargura.
Mas Ruth estava ali do lado. Aprendemos com Ruth. Aprendemos com Ruth. A Bíblia diz que: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. E tudo quanto sucede é vaidade. Eclesiastes 11:8. Mas também a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 3: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais firmes. Nós devemos encarar os dias maus, os dias de sofrimento com firmeza de um adulto, e não com a inocência de uma criança. Para a inocência de uma criança nós temos que ter essa postura para algumas outras situações, mas quando nós estamos diante de dias maus, de dias difíceis, de dias de sofrimento, é com firmeza de um adulto, porque às vezes a gente vê adulto crente se colocando como uma criança, se colocando na posição de uma criança, reclamando com Deus, falando com Deus a respeito do porquê que Ele não faz. Ele faz quando Ele quer, no tempo dEle, a hora que Ele quer, da forma dEle, como, irmã Silene, nessa história, achando que ia morrer, achando que não tinha como cuidar das suas noras, uma segue ela, quando chega lá no final da história, Deus envia a providência, Deus cuida. Enfrente os dias de sofrimento confiante em Deus, irmãos. Como o sol brilha por cima da tempestade, Deus continua soberano apesar do sofrimento, apesar da tua situação, apesar do momento difícil que você está vivendo. Salmo 46, o verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista declarando que não existe outro socorro, que não existe outra coisa a não ser verdadeiramente o nosso Deus, a não ser buscar o nosso Deus, a não ser confiar no nosso Deus. Salmista ainda: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele conhece tudo. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E nós preocupados com a nossa luta, com a nossa prova, que Ele não está nos vendo. Ele está vendo sim. Ele está vendo sim. Aprendemos com Ruth. Através de Ruth nós aprendemos. Ela nos ensina que algumas amizades nos acompanhará por resto de nossas vidas. Alianças que Deus faz. Através de pessoas vindo ao nosso encontro, de pessoas que estão ao nosso lado. O sofrimento de Noemi e de Ruth, ele só podia ser superado pela fé. Pela fé, porque ela estava aqui falando que o seu Deus, a mão do seu Senhor não estava mais sobre ela, mas ela não percebeu, ela não enxergou durante esse processo que ela ensinou uma que estava do seu lado a ter fé. E quantas vezes você pode estar do lado de alguém, ensinando alguém a ter fé? Ou Deus está colocando alguém do teu lado para te ensinar a ter fé? Porque Noemi, em algum momento dessa história, em algum momento desse contexto, Ruth foi afetada de uma forma tão maravilhosa que ela declara com seus lábios que o Deus de Noemi é o seu Deus. Então, esse sofrimento só podia ser superado pela fé. A amizade entre as duas foi fundamental para a recuperação daquilo que elas buscavam, daquilo que Noemi saiu e voltou para a sua terra. Alguns relacionamentos são fortes, que só a morte pode separar.
Marcelene, como você pode dizer isso? Posso? Nós temos exemplo Davi e Jonathan. E Davi ainda honrou Jonathan depois de morto. Porque ele fez uma promessa, porque fez uma aliança com ele. Às vezes tem pessoa do nosso lado que Deus colocou para nós ensinarmos ela ou para ela nos ensinar. E quem é você nesse contexto? Você está sendo ensinado, ensinada, ou você está num contexto ao qual Deus colocou alguém para te ensinar, para que através desse sofrimento que você está vivendo, você possa superar pela fé com alguém que conhece o teu Deus, e a partir do teu Deus, e a partir de você, viu tudo que o teu Deus, o meu Deus faz, acreditou, vivencia isso, e está disposto a nos mostrar que dá para continuar, que dá para ir em frente. Que dá para viver. Os momentos de sofrimento têm algumas vantagens, e eles nos traz muitas coisas boas, aprendizado, nos faz refletir, mas também nos traz verdadeiros amigos para próximo de nós. Verdadeiros amigos que nós podemos contar no dia bom, no dia da alegria, no dia da enfermidade, no dia da dor. Recentemente estava eu e o Jorge numa situação, eu não vou aqui ficar falando a história, só quero mencionar. Nós vivenciamos um momento difícil de um casal queridos que vivenciaram um momento de sofrimento tão grande. E eu e o Jorge orando, e sempre visitando, e sempre cuidando, e sempre mandando mensagem, perguntando. E às vezes eu desligava o telefone chorando, porque eles diziam que está difícil, mas a gente vai conseguir. Não está sendo fácil, mas a gente vai conseguir. E eu lembro que eu disse, a palavra de Deus diz, chorai com os que choram e se alegrais com os que se alegram. E no dia que nós estávamos vivendo um momento de alegria, eu lembrei disso, choramos e agradecemos ao Senhor, porque nós passamos por momentos difíceis, mas nós também passamos por momentos alegres. Deus também coloca pessoas para vivenciar o nosso dia mau, e também o nosso dia alegre. Ele não nos deixa só. E nós devemos valorizar essas pessoas que estão conosco, quando as coisas não vão bem, quando elas vão mal. Provérbios 17 diz, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O Ruth foi isso na vida de Noemi. Lembre-se, você não pode viver sozinho. Procure pessoas que você possa compartilhar. Mas também não se esqueça de ser o melhor amigo, que o próximo também, que está do seu lado, precisa de você, precisa ter. Porque às vezes a gente questiona Deus, por quê? Por que sumiu todo mundo? Por que ninguém mais me visita? Por que ninguém manda mais mensagem? Você está fazendo alguma coisa? Você já vivenciou coisas grandes com essa pessoa, com essa amizade. Em alguns momentos você foi uma pessoa importante para essa pessoa que hoje talvez você não esteja próxima. Mas eu costumo dizer que também existe situações que nós vivenciamos e que Deus vai sarar, Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa que estava conosco, e essa pessoa vai ajudar outro. Que essa pessoa vai ser instrumento de Deus na vida de outro, em outro lugar. Mas às vezes nós somos questionadores, e como eu disse, parece que queremos viver e levar a vida como um grande parque de diversões, porque tudo é sobre nós. Tudo é ao meu respeito, tudo é por mim, é para mim. E aí... Não, é por Ele, é para Ele, é tudo dele.
Aprendemos o que mais, irmã Silene, com Ruth? Ela nos ensina que algumas pessoas nos influenciam a abandonar o nosso passado e com ela construir um novo futuro. Oh, aleluia! Ela aprendeu isso com a sua sogra. Ela aprendeu a declarar através da sua sogra que o Deus dela, que ela servia, também era o Deus que ela queria servir, que ela queria dar continuidade naquilo. Olha, os seus filhos morreram, o meu marido morreu, mas eu quero andar contigo, eu quero me apegar a ti, eu quero servir a esse Deus que você serve. Eu quero ir para onde você vai, eu quero voltar contigo para a tua terra. Eu quero estar no meio do teu povo, porque o teu povo é o meu povo. Ruth abandonou o seu povo, sua religião, para fazer parte do povo de Noemi, servindo a Deus. A vida de Noemi chamou a atenção de Ruth, passando a fazer com que ela desejasse assim o seu Deus. Oh, Pai, que nós possamos ser assim, instrumento na vida daqueles que estão em nossa volta, para que as pessoas olhem e vejam Deus em nós, e possa querer Deus a partir do nosso testemunho, a partir daquilo que nós vivenciamos com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso Senhor. A vida de Noemi chamou a atenção de Ruth, mas não foi simplesmente ela ser uma mulher qualquer ou uma situação qualquer. Não, é porque ela servia a Deus. É porque ela servia a Deus. Então Ruth, esse livro, a história, nos ensina que algumas pessoas nos influenciam. E nos influencia de uma forma tão poderosa que nos ensina a abandonar o nosso passado e com ela construir um novo futuro. Alguém chegou e falou de Deus para você, alguém falou do Senhor para você um dia. Você viu Deus na vida de alguém, se não foi se aproximando com uma amizade, foi ouvindo pregar, foi ouvindo falar, foi ouvindo louvar, foi ouvindo evangelizar. Deus usou alguém para te influenciar. Um instrumento de Deus. Oh, aleluia. Jesus nos mandou influenciar também, igreja. Ser sal da terra. Ser luz do mundo. Noemi influenciou Ruth, mas a palavra de Deus, ela nos estimula a isso. Seja influenciador, seja sal, seja luz, mostre ao próximo o melhor caminho, mostre para quem está do teu lado o melhor caminho, o caminho de Deus. Para trilhar por este caminho é necessário confiar nesse que está à frente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos confiar, precisamos seguir, obedecer. Influenciar é mostrar, é convencer a pessoa. Não apenas com nossas palavras, mas também com o nosso exemplo. Não podemos mostrar um caminho seguro se nós não conhecermos este caminho. Talvez leve tempo para influenciar uma pessoa. Que às vezes quem está do nosso lado, às vezes não enxerga, às vezes não tem a percepção rápida de ser influenciada por aquilo que nós vivenciamos. Às vezes tem uma dificuldade, às vezes ela tem uma resistência. Então não é fácil, e não vai ser rápido. Mas isso não quer dizer que temos que desistir dela. Pelo contrário, é que devemos ter paciência. Assim como nossos irmãos do passado tiveram paciência. Olha que interessante. No decorrer da história de Noemi, talvez ela teve que ter paciência com as suas noras moabitas.
Talvez ela teve que ensinar algumas coisas e algumas situações e alguma coisa da sua cultura para suas noras moabitas. Agora, no momento de desolação, no momento de desespero, no momento onde Noemi se sente amargurada, desamparada, desprotegida, quem é que está como próximo para ajudar Noemi? Ruth, que aprendeu com ela. Ruth está influenciando a sua nora, dizendo que ela quer continuar na caminhada, ela quer seguir. Não me diga para que te abandones, não me digas para que te abandone e deixe seguir-te. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa Deus pode fazer através da vida de alguém. Que coisa maravilhosa nós podemos fazer através da influência de ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos influenciar. Os irmãos do passado, eles vivenciaram tantas coisas para que a palavra de Deus chegasse até nós, para que nós fôssemos alcançados. E quem somos nós para não vivermos o que precisa ser vivido para que a palavra de Deus chegue a esse mundo, aonde as pessoas estão levando a vida, como eu já disse, como um parque de diversões. A vida é uma brincadeira, a vida é qualquer coisa, dá para nem se pensar, porque hoje a coisa está feia. Estão dando mais valor para uma árvore do que para uma vida. E não estou aqui questionando, não, que eu não seja questionada por causa disso. Não. É que parece que a vida não tem sentido, não tem valor. É que parece que as coisas têm outro foco e não mais a vida, e não mais essa responsabilidade de você ser alguém que influencia, alguém que ajuda, alguém que apoia, alguém que pode ser um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia fala que nós somos a geração eleita, o sacerdote surreal, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! Que privilégio, que privilégio. Deus quer usar você para alcançar almas perdidas. Não pense que você é incapaz, apenas confie em Deus. Apenas fale, olha o que Deus fez na vida de Ruth, através da sua sogra. E no momento que a sua sogra precisou, estava Ruth do seu lado. O que nós aprendemos mais, irmã Silene, com Ruth? Aprendemos que ela nos ensina que nossas atitudes corretas são recompensadas por Deus. Ruth enfrentou a dor, permaneceu com Noemi e Deus honrou a sua filha. Se Ruth tivesse pensado apenas em si mesma e não tivesse se importado com a situação da sua sogra, não iria para Belém e não teria sua vida mudada pelo Senhor como foi. A melhor maneira de demonstrar nossa fé é através de nossa conduta. Deus vê o quanto temos sido fiéis a Ele. E Deus não está dormindo, igreja. Deus não está dormindo. Aliás, Ele nem dorme. Ele está ciente. Ele está ciente de tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que acontece no mundo, no Brasil, na igreja, em sua casa. Até dentro do seu coração Deus sabe. Oh, aleluia. Deus tem cuidado do seu povo. E quando Ele se levanta, Ele faz, Ele age, Ele opera. Mas quando Ele se levantar, há de destruir o mal e trazer a paz. De trazer a paz que
que excede todo entendimento. Jó 19, versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. No dia mais caótico, na situação mais caótica de Jó, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E é verdade. Seja fiel a Deus, mesmo que você não receba nada em troca disso. Nós nem precisamos. Não precisamos de status, de sucesso, de ser elevado, de ser citado o nosso nome. Não precisamos disso. O que nós precisamos é garantir a nossa entrada na morada celestial. Isso sim nós precisamos. Irmã Silene, o que nós aprendemos mais com Ruth? Ruth nos ensina que por mais que seja escuros os dias, que seja profunda a dor, o último capítulo de nossas histórias nos guarda uma imensa alegria e um consolo sobre toda a dor. Vamos lá para o capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. E diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nassaum. Nassaum gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. O que Ruth nos ensina? Que por mais que sejam escuros os dias, que estejamos passando por profunda dor, que os últimos capítulos da nossa vida, ela nos guarda uma imensa alegria, com um consolo sobre toda a dor que nós passamos e enfrentamos. Aqui é a história de Ruth. Aqui é Ruth que se casa com Boaz. Aqui é Ruth que dá a oportunidade de sua sogra ter um neto, da sua descendência fluir, da sua descendência continuar. E para nós, irmã Silene, para nós existe uma cidade santa, existe Jerusalém, a nova Jerusalém. Oh, aleluia! Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá absolutamente nada. Nós precisamos aprender que por mais que estejamos vivenciando dias escuros, profunda dor, haverá no final da nossa história, no último capítulo da nossa história, uma imensa alegria, um conforto sobre toda a dor, que virá através de quem? Através dele, do nosso Senhor. Daquele que está nos movimentando, daquele que está conosco, daquele que anda ao nosso lado, daquele que nos conduz, daquele que diz: eu sou o teu guia. Oh! Resgate era uma ordem da lei que dava ao membro da família, dava o direito ao membro da família de ser resgatado. O direito de posse pelas terras.
E até casasse com a viúva do parente, caso não tivesse filho, para manter a descendência. Deus preparou alguém para resgatar Ruth. Um homem, por nome de Boaz. Assim como Boaz fez por Ruth, Deus fez por mim e por você, Deus fez por nós. Não podemos viver, pois Ele nos trouxe a vida. Nós não poderíamos viver. Não poderíamos viver, mas Ele nos trouxe a vida. Não podemos nos salvar, por isso Ele nos salvou. Não podemos permanecer, por isso Ele nos sustém. Ele nos sustenta. A vida vem através dEle. A salvação vem através dEle. E o permanecer vem através dEle, porque é Ele que nos sustenta. Deus faz por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Ele nos resgatou, redimiu, Ele é o nosso remidor. Igreja, Deus nos dá provações, nos permite provações. Me permita até dizer que Ele escolhe as nossas provações, porque Ele sabe em que área que nós precisamos ser moldados. Ele sabe como modular o nosso caráter. Então Deus escolhe nossas provações, Ele sempre está conosco. Mas eu quero dizer para você que nós escolhemos como reagir a elas. Nós escolhemos como reagir a elas. E é por isso que eu falo que Ele conhece aonde nós precisamos ser moldados. Aonde que nós precisamos ser restaurados, transformados, libertos de verdade. As provações da vida, por mais dura que seja, não serve para nos destruir. Não é para nos destruir. Não é para você pensar da forma com que você está pensando. Deus não está me vendo. Eu vou morrer. Essa situação vai acabar comigo. Não. Mas para nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Um caminho aonde nós iremos descansar. Um lugar aonde nós iremos descansar. Não é por ódio que o ourives introduz o ouro no fogo, mas para tornar o mais puro. Será que nós conseguimos, através dessa frase, entender o que o nosso Deus, o que o nosso Senhor quer fazer conosco? As provações não é para nos matar, não. Eu aprendi, até com esses testemunhos que eu dei para vocês, porque quando eu disse para vocês que eu questionei a Deus e disse para Ele que eu não ia mais o servir, que vergonha. E não era menina nova de evangelho, não. Nós já tínhamos uns 6 ou 7 anos de evangelho e não tinha maturidade para entender que Deus faz o que Ele quiser com a nossa vida e com a situação a qual nós estamos vivendo. Ah, Deus, eu não vou te servir. Quem sou eu, se Ele é o dono da minha vida? Eu falando para Ele que nem ia servir a Ele, no outro dia, se Ele tirasse o meu fôlego de vida, já era, acabou. Não vou servir mesmo. Porque Ele é o dono da vida, Ele tira e dá a hora que Ele quer. Mas sabe o que é isso? É que a gente quer impor para Deus. A gente toma o outro lado da posição. Deus é pequeno e nós somos grandes. Deus, ó, eu aqui, ó. Como passar por provações? Servindo, continuando sendo fiel ao teu Deus, ao seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Através das provações, Deus faz crescer a nossa alma. Deus enche a nossa alma. Deus trabalha em nós. Já imaginou uma alma e um espírito voltado somente para as coisas de Deus, independente da situação que nós estamos vivenciando?
Deus nos trata, Deus cura, Deus trabalha em nós. A melhor maneira de passar pelos momentos de sofrimento da vida é com confiança em Deus, crendo que realmente Ele sabe o que faz, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8 fala sobre isso. E por isso que nós precisamos saber que estamos passando por momentos difíceis em todas as áreas, seja ela qual for, no seu relacionamento, na sua família, no trabalho, mas precisamos continuar confiando em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, se você ama a Deus, não se preocupe. Não se preocupe. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho um propósito, eu fui chamada com um propósito. E eu acredito que você que está sentado, você que está me assistindo, também foi. Também foi. Também foi. Então, espera no Senhor, confia no Senhor. Você está passando por um momento difícil? Confia em Deus. Deixe Ele ser o seu consolador. Deixe Ele ser o seu Deus. Deixe Ele ser o seu ajudador. Porque foi isso que Ruth falou para sua sogra. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Se você morrer, eu quero ser enterrado no mesmo lugar. E que somente a morte me separe de ti. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É sabermos que Deus nos ensina na sua palavra em todo instante. Em todo instante. Então deixe Deus ser o seu consolador, o seu Deus e o seu ajudador. A frase do meu devocional de hoje que é de um livro, diz que sempre haverá uma colheita de provisão quando há uma semeadura de obediência e entrega. E eu vou repetir e assim eu encerro. Sempre haverá uma colheita de provisão quando há uma semeadura de obediência e entrega. Só nos resta obedecer e se entregar. Aquele que vive e reina para sempre. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, diante das adversidades, diante das lutas, das provações. Que a tua mão de poder, Senhor, continue nos sustentando. Mas se há, Senhor, no nosso meio alguém que por passar por tantos momentos difíceis, por tantas lutas, por tantos momentos dolorosos, Pai, assim se viu como Noemi, amarga, talvez se sentindo desamparado, desprotegida, desprotegido. Pai, visita esse coração nesta manhã. Visita essa vida que talvez entrou aqui desanimado, cansado, talvez sem expectativa de vida, talvez sem esperança, talvez sem ver as cores como ela verdadeiramente é, Senhor. Talvez vendo as coisas cinzentas porque não enxerga mais o colorido. Pai, visita esta vida, visita esta alma.
Toca, Senhor, no coração do teu filho, da tua filha nesta manhã. E que através dessa palavra, através de sabermos que nós precisamos apenas confiar em Ti. Porque nós te amamos, porque nós sabemos quem Tu és. Porque o Senhor é aquele que verdadeiramente providenciou o remidor, o resgatador das nossas almas, das nossas vidas, Pai. Nós possamos, Senhor, continuar confiante. Continuar, Senhor, buscando, Senhor, a Tua face. Continuar buscando, Senhor, estar, Senhor, aos Teus pés, nos envolver, Senhor, e quando nós estivermos cansadas, que nós possamos buscar o afago, o abraço, o conforto, o refrigério, o consolo, a Ti, Senhor, que há, somente em Ti, Senhor, que há o nosso socorro presente, Pai. Que há, Senhor, somente em Ti há, Senhor, o consolo, Pai, para as nossas vidas, o conforto, o alívio para a angústia, Pai. Que nesta manhã nós possamos nos render, Senhor, verdadeiramente a Ti, Senhor. Como servos, como os filhos, obedientes e queremos nos entregar verdadeiramente, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, colher, Senhor. Colher naquele grande dia, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade de ouvir o Senhor nos chamar para adentrar nas mansões celestiais, na nova Jerusalém, Senhor. Oh, Pai, cuida, Senhor, de cada vida, do físico, do emocional, do espiritual, das emoções dos Teus filhos, para que nós não venhamos ser abalados ao ponto, Senhor, de te deixar, de olhar para trás e desanimar, de se sentirmos desamparados, porque Tu continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai, e assim nós confiamos e acreditamos que o Senhor é conosco, oh, aleluia. Obrigada, Pai, por tanta fidelidade, Pai. Em meio, Senhor, aos nossos momentos de dificuldade, há questionamentos. Em momentos de dificuldade, há choro. Há palavras onde é citada, Senhor, que o Senhor pode ter abandonado, que o Senhor não está mais vendo, mas o Senhor continua fiel. E obrigada pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém.